Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Desperta. Agora eu cometi um erro, não é mais um. A gente estava num pré-aquecimento falando sobre avivamento, que é o tema de hoje. Eu tô aqui com o pastor William e vocês não vão acreditar nas coincidências que estão acontecendo aqui, mas eu já quero ingressar falando a tua história, seja muito bem-vindo, e falando de 2015 para cá, de 2005 para cá. Por que tu acredita que existe um avivamento no Brasil? Assim, a gente já esquentou os motores aqui falando sobre algumas, não coincidências, né, mas o que está acontecendo no mundo. E eu acho que o brasileiro é muito descrente em relação ao avivamento, porque ou ele viu exageros, ou ele não viu. Aí tu tá no meio do caminho, no bom senso, né? Sim. Você fala que a tua conversão você não era nem extremista, nem descrente. Você foi exatamente pro equilíbrio. Exato. Pincela essa história e remonta essa história de por que você acredita que o avivamento agora é real. Amém. Pastor Jesus, a todos do Desperta Podcast, prazer estar aqui com os irmãos. Quero agradecer o Vitor por esse convite. Também quero agradecer o pastor Jamax, meu grande amigo. Queridíssimo. Que foi a ponte aqui para estar aqui com vocês. E meu desejo é que o pouco que Deus tem me feito viver possa contribuir com os irmãos e despertar os irmãos para esse tempo profético que se abriu para a igreja mundial, né? Porque eu creio que esse tempo de avivamento é o último avivamento da igreja, que se iniciou nesse tempo de avivamento, e conforme a gente for conversando aqui, meu desejo é que você também passe a crer nisso, entenda assim também, porque eu vejo assim. Mas assim, sobre o que você está perguntando, Vitor, como a gente estava falando aqui nos bastidores, a minha conversão se deu em 91, quando eu tinha 15 anos, e em 93 eu tive a minha experiência de chamado, né? E quando eu entendi que eu tinha um chamado pastoral, ali começou um processo de Deus na minha vida, de preparação para o ministério, e dentro desse processo Deus foi usando pessoas para falar comigo, algumas coisas que seriam no futuro, e uma destas coisas foi sobre avivamento. Então, 4 profetas, em momentos diferentes, profetizaram sobre a minha vida que Deus tinha uma unção de avivamento sobre a minha vida para ser liberada no meu ministério quando ele acontecesse, que não apenas levaria o meu ministério a viver um avivamento, mas também que nós seríamos usados pelo Senhor para levar avivamento. Uhum. Então, nesse tempo de preparação ministerial, eu já tive essa revelação da parte de Deus. Somado a isso, eu já vinha ouvindo, né, que havia uma promessa sobre o Brasil, que o Brasil ele viveria um grande avivamento. Né? E é interessante que não apenas profetas da terra, né, brasileira, mas muitos profetas de fora profetizaram e até hoje, né, profetizam sobre esse avivamento no Brasil. Então, eu cresci na vida cristã ouvindo essa promessa e aí somou com aquilo que Deus falava comigo ministerialmente. Então, assim, eu me tornei apaixonado por avivamento. Então, assim, eu quando vi ali o ministério de Jesus, ele curando, ressuscitando, libertando e falando para os seus discípulos que aquilo que ele tinha, ele também estava delegando, estava compartilhando. Então, eu sempre me vi dentro daquele contexto ali, né? Eu sempre vislumbrei esse evangelho. Uhum. Um evangelho que vai muito mais de palavras, né? Mas um evangelho de poder mesmo, sim, como o apóstolo Paulo fala na palavra. Né? Então, eu, desde que me entendo por gente, eu tento viver um evangelho com demonstração de poder. Sim. Então, já desde meus 17 anos, eu tenho experiências com Deus, de libertação, curas, né? de mover de Deus, enfim. Quando foi ali em 2005, né? Essa promessa sobre o Brasil começa a acontecer, porque um avivamento rompe no Brasil. Eu não vou falar com muita convicção se foi o avivamento do Brasil rompeu na Lagoinha, uhum, mas eu sei que na Lagoinha houve um fato que explodiu o avivamento, não só na igreja local lá, mas trouxe ela para o cenário nacional, e junto tantos outros ministros de louvor, de adoração, né, como David Keelan, Antônio Cirilo, né, e foi um grande movido do Espírito Santo, que é até algo semelhante ao que aconteceu lá há mais de 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, né, mais ou menos ali, entre 2000 e 2005, que
tem essa fala, né? Está nesse período aí que rompe o avivamento ali em BH, onde a esposa do apóstolo Dan Duque está ministrando na Lagoinha, e aí uma gota de chuva cai na cabeça dela e ela olha para o teto está fechado, e aquela gota, então, eles viram que era algo sobrenatural e um avivamento rompe, né? E realmente a igreja evangélica no Brasil tomou uma outra dimensão. Tomou. Né? E a igreja ficou famosa. E eu quero levar as pessoas que estão assistindo a gente a refletir que em algum momento, salvas as proporções, as pessoas que tiveram uma relação com a igreja, principalmente na igreja, e aí por isso a ressalva e a proteção da igreja nesse meu discurso, já viveram uma experiência, talvez não de avivamento, mas de presença de Deus. E aí é muito legal quando você fala assim, cara, o poder de Deus. A gente não fala muito sobre isso, né? Porque o que leva muitos à descrença, e era um sinal que Jesus insistia em fazer para alegar que era o Filho de Deus, entre tantas outras coisas, era que as pessoas já não acreditam muito em milagre. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas experimentaram, as pessoas que estão assistindo a gente experimentaram, salvo as proporções, o arrepio. Algumas pessoas foram um pouquinho mais para frente, né? Saíram com... não molharam só os pezinhos, molharam as canelas também. Uhum. Que de repente foi algo que Deus falou, ou o livramento de um acidente, ou de um problema grave. Alguns foram um pouquinho mais profundos, né? Que viveram choros intensos de arrependimento, de prazer na presença de Deus. Quando preenche aqui dentro esse vazio que a gente tem meio podre. E a gente não sabe de onde veio, de onde vem, quando começa, a gente não consegue atrair aquilo necessariamente. Só que teve gente que viu um milagre também. Sim. E fez parte desse processo. É desse cenário que você está falando, né? Exatamente. Nesse tempo de avivamento que eu tenho vivido no meu ministério, Deus foi dando algumas mensagens, né? E uma delas, eu fui entender que a igreja de Cristo, ela nasce em poder. Quando Jesus está ali dando suas últimas instruções, nos seus 40 dias ali, pós-ressuscitado, ele diz o quê? Ficar em Jerusalém, até que do sejais revestidos de poder. E aí, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele vai dizer o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Para ser testemunha, aquela coisa toda. E aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, você vê, né, essa efusão do Espírito Santo, ele sendo derramado sobre a igreja, né, sobre os seus discípulos, né, e todos ali sendo cheios do Espírito Santo, e os sinais acontecendo, o falar em línguas, né, e logo depois o primeiro sermão de Pedro, depois o episódio ali dele junto com João indo ao templo, né, na oração nona, e aí ele tem aquele homem ali esmolando, né, esperando que eles dessem também uma esmola, e de repente eles olham para ele e dão muito mais. E manifesta esse evangelho de poder. E aí, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E a evidência do poder, né? Porque os puritanos falavam uma coisa, e eu repito aqui para você, mas pela primeira vez para eles, que assim, se tinha uma evidência do avivamento, uma das evidências do avivamento, por exemplo, é que esse impacto de poder sobrenatural, ele também eclodiria na sociedade. Sim. Então, o índice de roubo diminuiria, de repente, moradores de rua, etc. E aí eu falo... Eu já vi isso acontecer em Itajaí. A gente lembrou até um nome como Luiz Hermínio. Sim. Não foi uma coisa midiática, sim, mas durante tantos anos esse camarada estava lá, evangelizando, tendo a sua igreja avivada, e o impacto social prova que houve um avivamento ali. Sim. E era a nossa discussão aqui, né? A ideia que as pessoas têm de avivamento é folclórica. Sim. Porque o avivamento, primeiro que ele é multiforme, uma coisa legal que você falou. Exato. Segundo que a tua igreja está lá em São João de Meriti. E você está vivendo cultos completamente diferentes de poder. Sim. Sem nenhum super-herói humano, pelo contrário, é o Espírito Santo agindo, as pessoas estão sendo curadas e tendo suas vidas transformadas. Quero que você conte o episódio do tempo de pandemia. E isso não está na mídia também. Não está. Como é que pode isso? Então, bom, primeiro assim, é importante endossar o que você falou, né? O avivamento não tem uma cara, né? A maneira de Deus trabalhar é diversas, né? Então, nenhum avivamento é igual ao outro. A gente viu agora o que aconteceu em Asbury, né? Em Kentucky, que o avivamento ali, a gente não tinha essa explosão de poder, né?
houve até uma cura de uma paralítica, mas você, na maior parte do tempo que o culto ficou acontecendo, você via ali o povo quebrantado, adorando ao Senhor. E é ininterrupto também. Ininterrupto, né? Eu acho que o fato de ser ininterrupto já qualifica um avivamento. Por quê? Cara, cá para nós, ninguém, pro seu estado normal, Sim, fica perfeito. ali constantemente, né? Num culto, né? Primeiro que tem seus afazeres também. O avivamento é uma coisa interessante, que quando ele rompe na vida de um cristão ou numa igreja, ele alimenta, né? Porque nenhum avivamento rompe sem fome e sede, mas quando ela rompe, essa fome e essa sede, ela é insaciável, né? Ela aumenta. Sim. E aí é onde leva as pessoas a essa loucura mesmo, né? De não querer nem ir embora, enfim. É insano. Exato. Então, mas voltando para Asbury, o que acontece ali não teve nenhuma explosão de poder para a gente falar, é avivamento. Então, isso mostra que avivamento não é só em um ambiente onde tem explosão de poder. Sim. Isso é importante. E a questão, por exemplo, lá do Luiz Hermínio, da Mevan, é um outro exemplo. Porque o avivamento que ele viveu gerou um impacto social muito grande na sua região, trabalhou muito a questão da paternidade, né? E foi um avivamento. Não dá para você dizer que não foi. Para mim, ali também houve um avivamento, né? E lá na Betel, a coisa está acontecendo com mais sinais de poder, né? Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas sendo embriagadas, enfim. Tendo visões, revelações. E assim, o avivamento na Betel aconteceu no início da pandemia, né? Do coronavírus, ali em finalzinho de março para início de abril de 2020. Né? Eu sempre falo que a chave para esse mover do Espírito que estamos vivendo há 3 anos ininterruptos foi a mensagem que a minha esposa pregou, a pastora Graça Oliveira. Beijão para você, né? I love you. E, aliás, não só para ela, e para minhas outras gatinhas, né? Larissa, né? Minha primogênita, e a Isabel também. Obrigado por ter cedido ele para a gente aqui. Amém. E aí o que acontece? Então, a pastora Graça, no início da pandemia, prega a mensagem. Fugiu aqui. Tipo uma mensagem de abertura, né? Não é só ficar em casa, isso, porque a pandemia tinha essa frase, né? Não, fica em casa. Fica em casa. E aí Deus falou para ela, diga para a minha igreja que não é só ficar em casa, né? E ela vai e prega essa mensagem para a igreja, né? Porque é aquilo que eu estava falando para você no bastidor. Em todo o tempo, no início da pandemia que a gente começou a fazer live da igreja, ela tinha uma intenção de atingir as ovelhas da igreja. Eu nem imaginava que ia romper um avivamento no nível que rompeu. Né? Então, ela prega essa mensagem, a igreja começa então a entrar no processo de busca dentro das casas. Eu orientei muito na época não ficar assistindo televisão, porque a gente sabia que a mídia estava, né, com esse propósito mesmo de trazer pânico, enfim. E aí a igreja fez o dever de casa, começou a buscar, né? E 15 dias depois eu fiz uma pergunta ao Senhor, né? Quando o verdadeiro avivamento viria? Por quê? Porque além da promessa que eu tinha na minha vida de que Deus tinha um avivamento para o meu ministério e através dele, eu tinha essa crença de que Deus tinha um avivamento para fazer no Brasil. Sim. Né? E apesar do avivamento que rompeu em 2005 ali, entre 2000 e 2005, e mudou realmente a história da igreja evangélica no Brasil, né? E até mesmo a nível de adoração, né? A gente foi para um outro nível de adoração mesmo, e isso foi muito bom para a igreja, no meu ver. Isso tudo acontece nesse tempo, mas ao longo do tempo também, isso foi se esfriando, né? Aquela coisa toda. Então, eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo, quando o verdadeiro avivamento virá? E aí o Espírito Santo me dá uma mensagem, baseada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, aquele famoso texto, né? Isso é o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. É um lamento de Salomão, né? Isso, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu verei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que é uma resposta, né? Deus respondendo Salomão pela oração que ele fez no capítulo 6 ali, quando ele está consagrando o templo. Sim. Então, ele estava intercedendo pelo povo, né? Exatamente. Então, Deus me deu uma mensagem sobre esse tema, né? E aí Deus me mostrou que se
eu queria, com o meu ministério, romper em um avivamento, então ali estava o caminho, né, do arrependimento, da humilhação, de buscar Ele. E a igreja estava exatamente dentro desse contexto, porque Sim. a igreja já vinha, né, orando, jejuando, buscando por isso, inclusive 2020. O tema da nossa igreja anual foi o ano do governo, então a gente também estava falando muito sobre isso, né, de Deus voltar a ser o Senhor da igreja. Não somente o Salvador, né? Não somente o Salvador, pontualmente muito bom falar isso. Então, a igreja vinha sendo preparada para isso, né? E aí eu prego essa mensagem no dia 5 de abril, e aí, de repente, através dessa mensagem, uma chave vira, né, de avivamento no meu ministério, e os cultos de lives não foram mais os mesmos, ao ponto de haver um mover do Espírito nas casas, né? As minhas ovelhas, elas estavam se reunindo em célula, porque somos uma igreja em célula, então a gente transformou as famílias em células. Uhum. Então nós nem paramos as células durante a pandemia por conta disso. E isso foi crucial para o avivamento romper na nossa igreja. Eu até falo muito que avivamento começa nas casas. Sim. Né? Acho que isso é muito importante. Né? É de dentro para fora, né? Como diz uma canção. Então isso foi muito pontual também no nosso ministério, porque houve uma busca intensa dentro das casas também. E aí Deus vem forte mesmo, comover, né? Um vento impetuoso encheu as casas. E assim, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, todas sendo renovadas, gente sendo curadas emocionalmente. Eu tenho um caso de uma jovem que estava recém-chegada na igreja, com muita depressão, já tinha tentado suicídio algumas vezes, e de repente ela está em casa, em um desses cultos, no início da pandemia, onde o mover do Espírito estava acontecendo, e o Espírito Santo enche ela de tal forma que ela sozinha dentro de casa, ela é cheia do Espírito Santo, começa a falar em línguas, começa a marchar. Meu Deus, aquela coisa louca. E ela foi instantaneamente curada emocionalmente. Hoje essa menina, que é a Raíssa, ela é uma intercessora da igreja, né? Isso. Não, o negócio é forte. Faz parte da minha equipe, né? Porque hoje, quando eu levo o avivamento para as igrejas, eu sempre levo uma equipe de intercessores comigo, de irmãos que ministram no meu ministério, e ela é uma dessas pessoas. Então isso é lindo demais, você vê uma pessoa sendo transformada no momento que rompe um avivamento, e agora ela é um fruto, né, disso, e um agente de avivamento, né? É. E agora vai casar dia 21 de abril, né? Deus deu casamento. Tá avivada. Eita glória! Não, uma coisa que você falou, que você pontuou, que eu achei importante falar, que o que precede avivamento é, dentro de uma grande agonia, uma grande busca também, né? Não é uma coisa de... Não é um descaso, né? Acho que é um encontro mesmo, assim, entre o noivo e a noiva, que é assim que a Bíblia chama, né? E se você olhar, o avivamento, ele parece ser uma resposta de Deus, mas é iniciativa dele, né? Parece ser uma resposta de Deus para uma busca incessante diante de uma agonia. E a gente estava falando, e eu quero que você traga isso, o histórico de avivamentos no mundo, e que eles se conectam, né? Eu lembrei aqui da Heidi Baker, é uma americana que foi para Moçambique, e ela começou um avivamento lá também, que também não está na mídia, né? Ela tá lá ainda, né? Mas durante anos ela e o marido Roland Baker decidiram cuidar de uma área na África, acho que é Maputo, que era absolutamente esquecida. E existe um avivamento de pessoas não só se convertendo, mas dando frutos para a cidade, pro lugar ali, para as regiões, para as tribos, né? Antigamente a gente via coisas horrorosas, né, na filosofia deles lá, e hoje você vê um grupo enorme, talvez já tenha chegado a 1 milhão de pessoas convertidas. E essa mulher fez um trabalho excepcional, e também não foi um trabalho midiático. E tem uma frase que ficou na minha cabeça de um cara, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é um dos precursores de um projeto chamado Alpha, que é uma série de vídeos que contam para você, respondem para você perguntas básicas que uma pessoa que não é cristã tem, mas que os cristãos também têm. E ele vai respondendo, por que eu existo? Por que coisas ruins acontecem se tem um Deus bom e tal? E são uma série de videozinhos que se aplicam como se fosse uma célula. E aí a gente dá play, é muito legal. Ele estava falando o seguinte, olha, pode ser que não seja nada, mas pode ser que quando se completarem 2.000 anos no nosso calendário da ressurreição de Jesus, ou seja, 2033, daqui a 10 exatos anos, algo aconteça. Porque se cumpre um calendário.
Mas mesmo que não aconteça nada, nenhum avivamento nem nada, seria muito bom eu anunciar uma mensagem de avivamento 10 anos antes de uma celebração do nosso Senhor. Então a gente tem 10 anos para suplicar diante de todas as agonias do mundo que haja um avivamento no mundo. Com certeza. Primeiro, assim, que eu sempre digo que Deus não faz nada da noite pro dia. Sim. Ele vai preparando, né? Eu também digo, inclusive, que o avivamento é progressivo. Então, eu diria que a gente está no tempo da preparação para um grande derramar da glória de Deus sobre a vida dos cristãos a nível mundial. Essa é a minha visão hoje profética para o avivamento. E aí olhando os sinais, né? Olhando os avivamentos que aconteceram, País de Gales, Rua Azusa, etc. E aí eu aprendi, né, com o apóstolo Jefferson Neto, que eu quero mandar um abraço aqui para ele também, que é um apóstolo que eu tenho uma aliança, e foi através do apóstolo Jefferson que, quando o avivamento rompeu no meu ministério em abril, e eu o conheci em maio de 2020, foi que eu entendi tudo que eu estava vivendo e tudo fez sentido daquilo que Deus falou lá no passado, né, da obra de avivamento que Deus tinha no meu ministério e através dele, porque até então o avivamento, quando rompe em abril, eu estou pensando que eu estou vivendo algo local, né, algo ali pela busca que nós estávamos, né, como você falou. E através de 3 vídeos que eu ouvi do apóstolo Jefferson, inclusive sigam ele aí nas redes sociais, @Jefferson com 2 Fs, Neto com 2 T's, oficial. Ele vai falar, procura lá, Visão para o Brasil, o primeiro vídeo, depois o Legado da Azusa. Nesses vídeos eu fui entender que o que eu estava vivendo não era local, mas eu estava fazendo parte de um mover de Deus mundial, né? Por isso que hoje meu ofício ministerial é não só viver um avivamento, mas levar um avivamento onde Deus me conduzir, né? me levar, onde pessoas me convidarem para falar sobre o assunto. Mais uma vez quero te agradecer por estar aqui podendo falar desse mover do Espírito, do que está acontecendo hoje, porque isso não tem a ver com a Betel, não tem a ver com o pastor William, mas tem a ver com a Igreja de Jesus. É uma questão de evidência, né? Sim. Eu sou apenas um braseiro, uma fagulha desse incêndio que já começou no Brasil. Sim. Né? Que já começou no Brasil e em vários lugares do mundo, e a gente está aqui anunciando justamente para espalhar essa notícia, né? E o nome é bem propício, Desperta, né? Desperta Podcast. Então você está assistindo esse podcast aqui. Não está aqui à toa. E é para ser despertado, né? Para acordar, porque tem uma coisa, Vitor, Amós 3:7 vai dizer o seguinte: Deus não realiza nenhum dos seus propósitos sem antes revelar aos seus servos, seus profetas. Então, Deus não faz nada na terra sem antes falar através dos seus profetas. Então, Deus está falando através desse profeta aqui e de tantos outros, que chegou o tempo da igreja viver o último avivamento. Mas nesses vídeos do apóstolo, eu fui entender que Deus é um Deus cíclico e que um avivamento centelha um outro avivamento. É verdade. Então, você sempre vai ver alguém conectado com um avivamento que antecedeu aquilo que você está vivendo. É uma esteira histórica, né? E aí, quando você estuda, por exemplo, o avivamento da Azusa, você vai ver que a centelha da Azusa veio justamente de Gales, que foi... 40 anos antes, não foi? Não, 2 anos, porque em Gales o avivamento rompe em 2004, 1904, e na Azusa, 1906, né? Sim. Isso. Então, foi uma centelha, né? E através do avivamento da Azusa, o que Deus fez ali foi algo tão estrondoso que levou 25 anos de mover. E hoje, de todas as histórias de avivamentos da igreja cristã, o avivamento da Rua Azusa é o avivamento mais bem documentado da história, porque os sinais, os prodígios que aconteceram lá, jornais da época relatavam. Ainda que incrédulos tinham que noticiar, né? Tinha que noticiar. Que é o que você está fazendo aqui. Exatamente. Inclusive, tem um episódio que eu sempre conto que, se não me falha a memória, por pelo menos 3 vezes os bombeiros foram acionados pelos vizinhos para ir apagar um incêndio no prédio da igreja. Por quê? Muitos vizinhos olhavam para a igreja, às vezes, e achavam que ela estava pegando fogo. Aí o bombeiro chegava lá,
Cadê fogo? Não tinha fogo nenhum físico. Isso está documentado. Isso está documentado, está documentado. E aí, o que era? Na verdade, eles olhavam para a igreja e Deus abria a visão deles e mostrava fogo. Que loucura. E era o fogo do Espírito Santo que estava sobre a igreja, né? Tem um outro conhecimento que eu passei a ter através desses vídeos do apóstolo Jefferson, que uma das maneiras de se falar do avivamento da Azusa é a nuvem da Azusa, justamente por esses relatos, né? Porque se tinha um entendimento que havia uma atmosfera sobre a igreja, né? E isso é muito poderoso, né? Eu digo até que essa nuvem está lá na igreja também, porque o que tem vivido lá na Betel, eu vejo que há uma nuvem de glória naquele lugar, não é humano que a gente tem vivido lá. Então a gente vai vendo que uma coisa está ligada à outra, e aí dentro disso, quando Deus me deu a mensagem que rompeu o avivamento no Ministério Batista Betel, nós estávamos no início da pandemia, e lendo esse texto de 2 Crônicas, a partir do versículo 11, ele vai dizer o seguinte, né? Se porventura o povo pecar e eu cerrar os céus, né, para que não chova, se eu enviar pragas de gafanhotos, se eu enviar peste, que aí já é doença, né? Que já é doença, né? Qual o caminho, né, desse juízo ser retirado? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, que é o texto que todo mundo conhece. Então, que é o arrependimento. Que é o arrependimento. Aí, quando eu estava preparando um sermão, que eu li essa palavra peste, eu fiz uma conexão com o coronavírus, né? Com a pandemia que estava acontecendo. E aí eu tive o seguinte discernimento. E até teve uma pergunta, que se você quiser eu respondo ela agora, que pergunta quando que eu discerni, né, que era o tempo do avivamento no Brasil. E nesse tempo que eu estou, né, relatando aqui, quando rompeu o avivamento na Betel, quando eu olhei esse texto, eu fiz uma conexão com a pandemia. Por quê? Quando você estuda as histórias dos avivamentos, até bíblico mesmo, e da história da igreja cristã, você vai perceber que todo avivamento precede a um tempo de caos, de crise, alguma coisa está acontecendo, né? No próprio Joel capítulo 2, está acontecendo uma praga de gafanhotos, né? Lá em Abacuque está acontecendo os assírios pegando firme com eles lá para destruí-los, né? Então você vê toda uma situação de caos. Então toda vez que acontece algo nesse sentido, é Deus sinalizando que tem alguma coisa errada com a igreja. Porque tem uma coisa muito importante para dizer: avivamento não é para ímpio. Avivamento é para crente. É o exemplo que eu dei aqui da reflexão sobre o dilúvio, né? O dilúvio foi maravilhoso para quem estava na arca e foi horroroso para quem estava fora. Exatamente. Então, o avivamento é para crente. Então, o texto ali de 2 Crônicas é para um povo que caso se desviasse, e porque se desviou, então viria juízo, qual era o caminho de volta? Sim. Qual era o caminho de restauração, né? Que avivamento é restauração, é renovo, enfim. Então, ali está o caminho, está o padrão de Deus para romper um avivamento. Então, quando eu fiz essa conexão, eu discerni que a pandemia era um cenário ideal para romper um avivamento no Brasil. Faz total sentido. E a pergunta foi exatamente que você foi do grute.tv, @grute.tv. Deixa eu ver se eu consigo pegar o arroba dele aqui. Mas ele perguntou assim, ó: qual foi o momento que o pastor entendeu que o avivamento era para nossa nação e como ele discerniu isso? Exatamente como você respondeu. E tem uma coisa que me gera pavor sobre o avivamento, que é uma coisa passa desapercebida, né? Deus, ele tem um objetivo meio claro assim no avivamento, que é literalmente despertar as pessoas, sabe? Olha, você que está distraído, você que enfim, você que se desviou do caminho, está na hora de voltar, sabe? E mediante essa dificuldade é quando ele tira as nossas bengalas, né? Ele atrai o nosso olhar para aquilo que é real, assim, sabe? E se tem uma coisa, uma doença, sei lá, uma pandemia que vive nos dias de hoje é a tal da distração. Sim. A gente tem uma habilidade incrível de tirar a gente do nosso objetivo. Tem todas as distrações do mundo. E aí eu faço uma reflexão. Hoje a gente tem grandes homens de Deus pregando, sabe? Sim. A gente tem historicamente grandes coisas acontecendo. O meu discipulador, o William Mickler, ele fala, ele recentemente esteve na Nigéria, ele fala de uma igreja que eles instalaram lá. Ele mandou uma imagem
não sei se eram os guerrilheiros ou se era o governo da Nigéria destruindo uma igreja. Era meio sapê, assim, uma construção bem simples, assim. E as pessoas ao redor da construção adorando a Deus, esquecendo o que estava acontecendo na estrutura física. E correndo alguns riscos de ser preso e tal, enfim. E completamente desconectado do que estava acontecendo na realidade do mundo. E vivendo uma realidade do céu. Você consegue ver nesse vídeo as mulheres dançando, erguendo os braços para o céu. E aí o que me escandaliza é de que você está trazendo uma informação que no mundo inteiro existe avivamentos pontuais. Sim. Coisas estão acontecendo e de repente quem mora na Baixada não está sabendo que na tua igreja isso está acontecendo. Sim, sim. E aí qual é o escândalo na minha visão? É que grandes homens de Deus foram levantados. Hoje você acessa a internet e você vê pregações profundas sobre teologia, coisas incríveis. A gente citou ali, sei lá, Luciano Subirá, eu tenho um carinho enorme pra esse cara. O dia que esse cara sentar nessa cadeira aqui, eu me aposento. Rodrigo Silva. Fera. Tantos outros. E você tem, a um clique de um botão... Pastor Hernani Santos, né, que Deus tem usado esse homem de Deus também no mover de avivamento muito tremendo. Não o conheço ainda, já até mandei mensagem. Já até mandei mensagem para ele no direct dele, pastor, lá. Responde aí, pastor. Vamos responder aí, pastor, que eu quero... Não, tem uma galera assim, também séria pregando. O Mateus, Davi Mateus também, um americano. Já ouviu falar dele? Davi Mateus, não. Depois eu vou te passar o perfil dele. Também não sabe que eu existo ainda, mas também mandei mensagem para ele. O Davi Mateus é um americano que chegou aqui no Brasil, acho que ainda adolescente, se não for. Pô, tem nome mais brasileiro que Davi Mateus. Não, e é o seguinte, ele veio para o Brasil, largou a América, porque ele entendeu que o último avivamento da igreja parte do Brasil e ele entendeu o chamado dele para o Brasil, para o avivamento. Então, ele também tem uma linguagem de avivamento. Então, assim, se alguém tem aí contato com o Davi Mateus, marca, e eu gostaria de conhecê-lo, né? Porque eu estava falando aqui para o Vitor, né? Informação aqui para a audiência, que depois que eu comecei a viver esse avivamento no meu ministério e entender que Deus me levantou para proclamar esse avivamento também, ser um dos proclamadores, meu ofício é conectar pessoas que estão vivendo a atmosfera de avivamento, porque o avivamento no Brasil já começou, mas tem muita gente que não sabe, por isso que essa live, esse podcast é importante para poder alcançar os que ainda não sabem, e quem sabe precisa me ajudar com o Vitor aqui, espalhar a notícia. Né? Então, principalmente quem está distraído, né? Exatamente. Se Deus está conectando as pessoas que estão de alguma forma envolvidas com o avivamento, sabe? Pontualmente, de repente nas suas casas, nas suas igrejas, que é o seu caso, cara, como é que você que está assistindo a gente está de fora? Como é que você não está sabendo disso? Quer ver um pedido legal para a gente colocar aqui nos comentários? Coloquem os vídeos do YouTube de avivamentos acontecendo no mundo. Sim. Que a pessoa que vai chegar aqui assistir o podcast vai olhar lá nos comentários, vai lá você agora, que não postou um vídeo, mas que tem essa curiosidade. Você vai ver várias pessoas compartilhando focos de avivamento no mundo inteiro. Sim. E, cara, como é que você está de fora disso? O que falta para você acordar, para você despertar? Se você é um clique de um botão, tem qualquer pregação sobre qualquer passagem bíblica. Isso não é preocupante? Era a pergunta que eu ia te fazer. Isso não é alarmante de saber? Outro dia eu ouvi de um amigo falando assim, só Deus pode me julgar. Isso não é pavoroso? Com certeza. Era melhor eu te julgando do que Deus. Isso não é pavoroso, só Deus pode me julgar. Isso vai acontecer de fato. Sim, mas Deus levanta homens e mulheres de Deus para trazer entendimento, ensinamento, justamente para não precisar ser julgado por Deus, né? Porque o problema não é ser julgado por Deus, o problema é a sentença que vai sair desse julgamento. Né? Todo mundo vai ser julgado, né? Então, agora, se você antes não está atento à palavra de Deus e aquilo que Deus tem falado através dos homens, né, os seus profetas e profetizas, né? Então a gente não vai estar preparado para o dia do julgamento. Porque, como repito, o problema não é ser julgado, é a sentença que vai sair desse julgamento. Exatamente. Qual é a sua sentença? Então, se você também não está preocupado com o que Deus está falando hoje, através dos seus profetas, é muito provável que a sua sentença não vai ser muito boa. Porque, por exemplo, quer ver um dado do Portas Abertas? Era 87%. Aqui não se lembra desse número? 80 e tantos % das pessoas na igreja não leem Bíblia. Sim. É absolutamente impossível. É impossível você viver uma realidade com Jesus sem saber de onde veio, para onde ele vai, quem é ele, sem tê-lo, sabe? Sem ter essa informação a respeito dele. Eu sempre falo que a igreja, ela vinha, né? Eu vou falar vinha no passado, porque eu creio que esse mover de avivamento está mudando essa história. Ela vinha no analfabetismo bíblico. Quando eu prego essa mensagem que rompeu o avivamento da igreja, não é uma mensagem de fazer cosquinha, não. É uma mensagem
confrontadora. Porque nesta mensagem, e aqui é importante pontuar, Vitor, que se tem juízo, é porque o povo perdeu o juízo. Uhum. Então, como eu falei, se a igreja está precisando de um avivamento, é porque ela não vem bem, né? Alguma coisa está acontecendo que não era para estar acontecendo. Então, naquele momento ali que Deus fala comigo através da palavra, através de uma busca, de uma pergunta que eu fiz, né, de quando o verdadeiro avivamento viria, Deus me fez enxergar que a igreja vinha se perdendo, a igreja vinha perdendo a rota. Né? A gente chegou até a ouvir frases como: a igreja evangélica no Brasil cresceu do tamanho de um oceano, mas na profundidade de um córrego. Né? Quer dizer, triste isso, né? As pessoas até não queriam ser chamadas de evangélica mais. Exatamente. Era cristão, era protestante. Entendeu? Então, o que acontece? Esse avivamento que a gente falou lá de 2000 a 2005, que rompeu no Brasil, fez a igreja crescer? Fez. Uhum. Mas também houve um crescimento muito, talvez, mais emocional do que de fundamento, do que doutrinário, né? E a igreja vinha se perdendo, não tinha mais o poder se manifestando. As próprias igrejas pentecostais da nossa nação, se a gente vê, tem muita igreja pentecostal que tem a história do poder de Deus na vida delas, que não caminha mais em poder, não opera mais em poder. Eu mesmo, eu me sinto assim. Hoje eu digo que eu sou batisbreia, né? Que eu fui criado na Assembleia, mas a minha vida cristã de fundamentação foi em igreja batista tradicional para renovado, que é a igreja que eu era de uma linha tradicional, mas estava passando por uma renovação assim que eu me converti. Então eu peguei essa transição. Mas assim, hoje o avivamento que eu vivo e que eu vou levar em muitos ministérios, eu estou indo em igrejas que são historicamente pentecostal, que parece que é mais tradicional do que as chamadas tradicionais. Sim. E assim eu fico assustado, tipo assim, porque, querendo ou não, pelo tempo de fundamentação, eu diria que eu sou de uma linhagem batista, né? Vamos dizer assim. E agora você imagina um batista renovado levar o fogo para uma igreja pentecostal. Não faz nem sentido, né? Cara, não faz. Então, mas é o que está acontecendo. Sim. Entendeu? Então, assim, é realmente surreal essa questão. É preocupante, como você falou. Então, por isso da importância de anunciar que já tem 3 anos que Deus começou um avivamento no Brasil, que está acontecendo em vários lugares, com vários focos, e essa palavra que você deu de todos que estão assistindo esse podcast, de começar a viralizar focos de avivamento, aonde você souber que tem, faça isso. Sim. Né? Faça isso. Você tem muitas igrejas no Brasil vivendo focos de avivamento. Né? Uma coisa que eu acho que tinha que ter viralizado muito foi o que aconteceu agora dia 28 de janeiro, na própria Lagoinha, né? Que é uma igreja de referência a nível nacional, né? Que é a questão de novamente ter caído gotas de chuva do teto. Né? Que é surreal, né? Pô, surreal. Seu lugar coberto. Coberto, né? E tem vídeos que mostram mesmo, né? E aconteceu de novo, né? Tinha acontecido no passado. Exatamente. E aconteceu de novo. Exatamente. Assim como esse Asbury lá, parece que há anos atrás tinha acontecido um avivamento nesse sentido lá também. Exatamente. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo e a gente precisa despertar. E foi triste, muito triste, nesse mover do Espírito lá em Asbury. Às vezes que eu assisti ali o culto ao vivo, né? De ver pessoas falando assim, que esse avivamento chega no Brasil, que eu estou orando há tempo e nada acontece no Brasil. E eu falo assim, meu Deus, faz ecoar. Né? Minha oração é essa, eu fazer ecoar o que está acontecendo em tantos lugares no Brasil, porque o avivamento já começou no Brasil e eu vinha falando isso, eu estou falando isso há 3 anos, cara. Você entrar no meu canal, né? no YouTube, no meu Instagram, no Instagram da igreja, né? No canal da igreja no YouTube, você vai ver que eu não estou falando de avivamento porque algo aconteceu em Asbury. Eu estou falando de avivamento desde 5 de abril de 2020. Sim. Né? Quem quiser depois, vai lá, o nome do meu ministério no YouTube é Ministério Batista Betel, _sede, ou MB Betel, _sede, é o canal da igreja. Você vai ter acesso a tudo isso que eu estou dizendo, né? As palavras proféticas que eu e tantos outros pastores e membros do meu ministério que vêm pregando sobre avivamento, o apóstolo Jefferson Neto, que é esse apóstolo que hoje é meu mentor, e principalmente na questão de avivamento,
né? Então, você vai ter acesso a isso. Se você for no meu canal, Pastor por extenso, Pastor William, com M de Maria, né? E Leonardo WL, você vai ter também, inclusive tem lives no meu canal no YouTube, que no início que rompeu o avivamento, eu fiz muitas lives também sobre avivamento, falando o que estava acontecendo, né? Então, sabe, você precisa, que está assistindo esse podcast, você precisa se conectar comigo e com tantos outros que estão falando de avivamento. Porque essa galera está se conectando, né? Sim. A gente falou de vários, a gente encontrou aqui no meio do caminho várias pessoas que estão se conectando em relação ao avivamento, né? Então ele falou assim, fulano de tal, tava nesse dia, a gente falou sobre avivamento e a gente falou sobre avivamento desse lado aqui também, e se conectou, né? Então eu acho que tá havendo um movimento também de conexão, assim, Sim. pessoas falando sobre isso. E se você olhar o cenário de avivamento, e aí eu insisto para que vocês coloquem nos comentários esses vídeos do YouTube de momentos onde houveram avivamentos, poder, milagre, para que de repente quem não é cristão e também é cético ou é cético sobre o assunto comece a ver algo semelhante. Toda vez que eu sento com alguém para falar, alguém me conta um avivamento que aconteceu em algum lugar do mundo diferente, sabe? E no Brasil tem muitas histórias. Sim. Tem história lá de trás do Antônio Cirilo, que ele estava ministrando uma vez na igreja e eu não sei se era fumaça, se era ouro, sei lá. Alguma coisa aconteceu que isso ecoou ali pelo Brasil inteiro. Exatamente. A gente não tinha, de repente, um Instagram para viralizar, um YouTube para viralizar, mas eu sinto que existe uma rejeição, ou melhor, uma retenção sobre essas histórias de avivamento, sabe? Tem. O apóstolo Jefferson, ele hoje reside na América, né? Já há 21 anos. Ele está na cidade de Boston e ele estava falando sobre isso, né? Inclusive ele esteve lá no 7º dia do avivamento de Asbury, ele esteve presente lá na capela e já no outro dia começou a ter as filas, né? Ele ainda pegou a bênção de não ter fila, né? E eu quero deixar claro aqui que eu reconheço, né? Claro que eu reconheço não muda nada, mas eu estou dizendo porque eu quero deixar claro aqui que eu reconheço Sim. que o que aconteceu em Asbury foi um mover de avivamento, tá? Foi muito bom ter viralizado, porque o que aconteceu lá, Vitor, despertou muita gente. É verdade. Despertou muita gente. E assim, foi uma manifestação enorme, ordeira. Não havia sujeira, violência, briga. Como é que é possível isso? Qualquer pequeno evento que você faz aí causa no mínimo bagunça. E não houve. E que teve que parar porque a cidade não estava tendo estrutura para suportar aquilo que estava acontecendo. E até nisso eu vejo o avivamento. Assim, teve que dar uma pausa porque senão haveria baderna, desordem, e deu uma pausa. Não, sim, tinha inclusive pais já reclamando que os filhos não queriam estudar, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Jefferson, que é o seguinte: o avivamento, quando ele vem, ele é violento. E se você não estiver atento a isso, ele te consome e aquilo que é bênção não é mais bênção. Porque é extra... Como é que é? É espiritual isso, né? É um mover diferente, não está muito na nossa... Porque o Espírito Santo é atemporal, ele não está limitado ao tempo. E aí o apóstolo fala sobre isso porque ele relata, né? Por exemplo, um dos últimos avivamentos mais conhecidos da América foi o avivamento de Pensacola. E o pastor que rompeu o avivamento lá, que é o John Pectory, que hoje o apóstolo Jefferson também conhece ele teve acesso à informação, o que fez com que o avivamento também lá acabasse. O avivamento em Pensacola também foi tão violento que o que aconteceu em Asbury aconteceu lá também. E o culto era 24 horas, tinha turnos e filas e mais filas de irmãos, né, que vinham de todos os lugares do mundo para ter contato com aquela atmosfera. E o que aconteceu? Chegou uma hora que o avivamento consumiu tanto eles que tinha casamento tendo problema, famílias tendo problemas, pessoas tendo problemas de necessidade porque começou a faltar as coisas, porque tipo assim, não tinha trabalho, enfim. E eles tiveram que interromper o avivamento para restaurar a família, né? E aí ele até fala para o apóstolo assim: hoje eu
eu já estou mais maduro, né? Uhum. E isso para mim foi fundamental, porque quando o avivamento rompeu na Betel, Deus já tinha me falado, e isso está registrado em mensagens, que esse avivamento que Deus está liberando sobre a igreja é até que ele venha, então ele tem que ser mantido. Vai ser ininterrupto, então. Então, quando com esse mentoreamento que eu tenho do apóstolo Jefferson, também do pastor Moisés Mendes, que é um pastorzaço também que está em Brasília, que viveram avivamentos também, inclusive eles foram em Pensacola também na época, que estava rompendo esse avivamento lá, eles viveram um avivamento também numa igreja em Boston. Então, eles me deram essa orientação. Eu mesmo vinha naquela pegada, né, porque você chega uma hora, naquele mover do culto, né, que tá de poder, de glória, unção, aquela coisa violenta, você quer mais, e você começa a entrar realmente numa mentalidade como se você acha que não pode ter um culto menos do que aquele que foi o anterior. Você vai mergulhando desesperadamente, né? E aí eu tive que tirar o pé do acelerador. Aí Deus falou assim, se você quer que ele dure, ele não pode ser nessa dimensão que está. Tu tem que de vez em quando dar uma freada. Sim. E isso eu tenho feito. De vez em quando eu dou uma travada. Como? Porque, por exemplo, a coisa é tão violenta no mover de avivamento que muitas vezes nem mensagem você consegue pregar, porque o Espírito Santo toma conta de uma forma tão extraordinária que não há como controlar. Que não tem. E aí é o seguinte também, os níveis de milagres e de transformação que acontece também não explica. É algo extraordinário. Mas assim, se você também tem uma igreja, porque hoje meu ministério cresceu 3 vezes mais do que ele era antes desse mover do Espírito. Então, se você também não tirar o pé do acelerador e trazer fundamentação para a igreja, tu perde a mão, você perde, e aí daqui a pouco o povo tá falando besteira, fazendo besteira. Eu, por exemplo, agora eu vou ter que de novo dar uma acelerada na galera, né? Tem muita gente porque nova. Porque os cultos estão nessa pressão, não, né? Então, por exemplo, há 2 domingos atrás, você pode entrar nas redes sociais da igreja, que isso não está no culto, porque foi pós-culto. Mas a gente fez um Reels, essa semana foi postado no canal da igreja, seja no Instagram ou no Facebook. Está lá, está registrado no canal, acho que não está não, mas no Instagram eu sei que está um Reels. Que aconteceu? 2 domingos atrás, e eu não estava na igreja, eu estava de férias. E eu gosto de falar isso porque, gente, o que está acontecendo no meu ministério e tantos outros lugares é algo tão do Espírito Santo que não tem a ver comigo, tem a ver com o Espírito. Heróico, não tem. E uma outra coisa, Vitor, que eu falo há 3 anos, esse último avivamento da igreja não tem, vou repetir, não tem um pastor em uma igreja protagonista. Sim. Foi o que o coordenador lá dos Estados Unidos, ele falou assim, cara, não tem como explicar. Não tem, eu não consigo direcionar alguém para liderar nada porque não faz sentido. Assim. Porque quando a minha igreja rompeu em um avivamento dia 5 de abril de 2020, Deus estava ao mesmo tempo, simultaneamente, se movendo em outros lugares. Pois é. E a gente tem essa mania de limitar. O meu discipulador, de novo, William Mickler, ele fala que o discipulador dele, que era o Boatwright, e era a época de Billy Graham, ele fala que quando ele pregava num lugar chamado Cocoa Beach, as pessoas que não só se convertiam, mas elas queriam instalar igrejas, elas automaticamente, olha só, o mover é tanto, a prova que o mover é do Espírito, que eles se organizavam como igreja sem saber as instruções, sem ter lido os manuais. Então era assustador. Ele falou, cara, que centenas de pessoas se convertiam todos os dias nas praias, e o cara pregava nas igrejas, nas tendas, eles faziam, não era parade, não, eles faziam cruzadas. Sim. Eles faziam cruzadas, eles iam pregando nos lugares e tal. E ele falou que as pessoas simplesmente se convertiam com a pregação do evangelho, sabe? E não tinha uma estrutura de louvor, não tinha um apelo, não tinha dízimo, não tinha uma estrutura de igreja. Eles faziam tendas, ele pregava o evangelho e as pessoas se convertiam. Se você olhar o que Billy Graham fez, que é líderes religiosos vindo se consultar, entre aspas, com ele, presidentes americanos, se não me engano, ele pegou 3 presidentes americanos diferentes, se consultar com ele, se isso não é avivamento... Ele não é que ele enchia um estádio, mas o estádio que estava cheio se convertia. As pessoas iam na frente porque elas queriam manifestar de alguma forma uma confissão pública de fé. Exatamente. Mesmo sem os convites. E se você olhar as pregações de Boatwright, que o Bill fala com um carinho enorme, de Billy Graham, que virou midiático, nós estamos falando de um homem de Deus
influenciando a nação. Sim. Ou seja, taxa de criminalidade diminui, decisões legislativas foram mudadas e alteradas e levaram, por essa razão, os Estados Unidos da América a ser um país poderoso. Sim. Agora, o que foi feito a partir disso é outra história. Se você olhar Martin Luther King, o primeiro, entre aspas, nome dele era Pastor Martin Luther King. Você vai nos Estados Unidos, qualquer rua que você vá lá, tem uma homenagem para esse cara. Por quê? Porque esse cara pegou o evangelho e colocou em prática. Na minha opinião, o nome disso é avivamento. Sim. O avivamento espiritual, ele gera um efeito social muito grande. Porque você falou tudo, porque ele faz com que a igreja, com que os cristãos pratiquem o evangelho. Sim. O que vinha acontecendo na igreja? Ela não vinha praticando o evangelho, ela se tornou uma igreja religiosa. Sim. Né? E aí, quando você torna o evangelho uma religião, você acaba com ele. Sim. Agora, você quer tornar o evangelho de Jesus o poder de Deus, manifesta ele. E aí, meu amigo, quem manifesta ele não é o prédio, sou eu, é você. Exato. E aí, Paulo vai já dizer lá em capítulo 8, versículo 19, o quê? A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos prédios. Não é dos prédios. É. E aí, quando o avivamento vem, ele traz a igreja para eu chamo de trazer a igreja para a origem. Boa. O avivamento resgata. Eu vou falar para você, no meu ministério, hoje, ele é mais relevante na comunidade, ao ponto da comunidade perceber que algo começou a acontecer na igreja. Para você ter uma ideia, coisas que você vê em livros de avivamento, hoje eu vivo. Por exemplo, eu tenho gente que passa no ônibus, para no ponto, solta, né, para ir para casa, e não vai para casa, vai para a igreja. Aí quando a gente vai perguntar quem te convidou para vir aqui, ela diz, não, eu estava passando no ônibus e eu senti vontade de entrar aqui. Isso é surreal. Pessoas passam no carro, passam e sentem vontade de entrar, entra. Hoje eu tenho membros da igreja que eram membros de outros ministérios que não estavam fluindo nos seus ministérios, que passavam, olhavam para a igreja e falavam, pô, tenho uma vontade de entrar nessa igreja. Hoje essa vontade vem da onde, né? Exatamente. Ou seja, é o extraordinário. Exatamente. Porque o avivamento traz uma presença tão poderosa de Deus. Eu falo, começo a sentir a glória de Deus, rapaz, começo a sentir a presença de Deus. Ela atrai tanto que as pessoas, elas são, sabe, realmente atraídas. Não é, as pessoas passam na calçada, tanto na calçada da igreja quanto do outro lado. E elas são atraídas. E quando você vai perguntar quem te convidou, não, eu passei aqui durante a semana, olhei para a igreja, me deu vontade de vir aqui, aí eu olhei a agenda da igreja aqui, né, que tem lá na fachada, e eu vim hoje aqui. Então, assim, explica isso, amigo. Isso é o quê? Não tem como. E às vezes a gente faz isso aqui, é um evangelismo, né? Faz, acontece, e não vai ninguém. Não consegue nem distribuir o papelzinho. Quantas vezes eu preguei, né? E aí eu falei, não, hoje tem visitante na igreja, vai ter conversão. Aí tu prega aquela mensagem, não, hoje com essa mensagem aqui tem conversão. Faz apelo, não vai ninguém. Aí no mover de avivamento, aquela glória de Deus... Nem começou a pregar. Aí de repente faz o apelo, um monte de gente se convertendo. Ou às vezes, como já aconteceu lá também na igreja, gente vem chorando, querendo aceitar Jesus. E o relato que eu acabei não terminando. Há 2 domingos atrás, eu não estava na igreja, o culto já estava aquele mover tremendo que o pregador, né, o evangelista Jonathan, que é um filho lá espiritual, um discípulo, ele quase não consegue pregar por causa do mover do Espírito que estava no culto, mas depois ele vai lá e prega. Acaba o culto, após o culto ter encerrado, amigo, mais de 1 hora, mais de 20 pessoas embriagadas pelo Espírito Santo dentro do prédio, pós-culto. Uhum. Cara, o culto tem crente que pode desligar a luz que acabou. Não, vai... tem igreja ou culto que antes de acabar o culto, o cara já quer ir embora. Sim. Então o culto acaba e fica um monte de gente dentro da igreja cheia do Espírito Santo, isso é o quê? Sim. Não, e se não tiver a presença do Espírito Santo, você não mantém uma audiência... Não mantém. Tentando adivinhar o que está sendo dito. Porque assim, literatura por literatura, você... Cara, por exemplo, eu quando era criança, eu gostava muito dos contos de Monteiro Lobato. Achava muito bem escrito, apesar de ser ignorante na matéria. Mas eu gostava muito. Uhum. Só que... O Rodrigo Silva falou isso uma vez. Só que Monteiro Lobato nunca mudou a história da vida de ninguém. O Rodrigo Silva fala uma coisa que eu acho extraordinária. Ele fala assim, ó, você pega qualquer livro. Você pega o livro mais vendido do mundo é a Bíblia, mas você pega aí o Sun Tzu,
é o segundo, provavelmente, A Arte da Guerra. Enfim, você pega, sei lá, os 10 primeiros livros ali e joga dentro de uma cela, de uma prisão, sabe? Só a Bíblia vai transformar um grupo. E não é uma pessoa só. É o único livro na história das histórias capaz de mudar alguém. Só pela sua literatura. Porque dentro dessa literatura existe o Espírito Santo. Porque ele começa uma relação entre a informação e a ação dele. Gera arrependimento. Como é que pode um assassino se arrepender? Exatamente. É impossível. É impossível. Eu estava falando ontem ou anteontem, quem inaugurou o céu foi o ladrão na cruz. E aí a ciência fala que uma pessoa em grande agonia e grande dor, é impossível ela arrepender-se dos seus pecados, ou seja, ela se humilhar diante daquilo que ela viveu, para confessar os seus pecados num discurso que reconhece quem era o seu Salvador. É impossível. Isso aconteceu. Por quê? Exatamente. Porque o Espírito Santo manifestou através do próprio Deus o sacrifício da humanidade, o resgate da humanidade. E avivamento é trazer o que está morto para a vida. Exato. E Deus tomando o lugar de destaque. Eu costumo dizer que avivamento é o Espírito Santo 100% no controle da igreja e da vida do crente. E aí ele toma. E assim, nesse dia que eu estou relatando que há 2 domingos atrás que houve esse mover do Espírito, o que aconteceu? Um pai e uma filha, adolescente, estava lanchando na calçada da igreja e a presença de Deus dentro do prédio, nessas pessoas que estavam lá dentro, estavam numa atmosfera tão grande que elas são atingidas na calçada, atraídas para dentro do prédio, chega lá dentro, pede oração e a menina aceita Jesus. Ela fala que quer aceitar Jesus. Eu te pergunto, o culto já tinha acabado, o culto formal já tinha acabado. Eu te pergunto, o que é isso? Meu irmão, não há controle sobre isso. É avivamento. Não tem como não ser avivamento um negócio desse. Eu tenho uma célula lá e aí 2 meninas na célula. A gente tem colhido os relatos dela. Não se relacionava com Deus. A gente recebe perguntas assim, tipo, tá, e Jesus era, sei lá, tinha olhos verdes ou não? Ou Jesus era de fato, essa história de Jesus era de fato real ou era um conto? Assim, não tinha noção do que a gente tem, né? E aí a gente respondendo as perguntas e tal, a sede, a fome, o desejo de saber sobre Jesus dessas 2 meninas que estão lá na sala com a gente, é literalmente o que estava morto ficar vivo. Porque assim, não é um histórico familiar onde ela lembra da infância, a mãe falando de Jesus, ou a mãe foi uma referência, ou ela conhece um pastor que faz uma pregação poderosa e aquilo acorda ela. Ou ela observou o podcast e viu, não, é interessante o que ele falou. De repente, ela começa a ser tomada, essas 2 meninas, eu falo por quê, como é que eu provo isso? Elas começam a ser tomadas por uma fome, uma sede, um desejo de conhecer a Jesus que não está no gibi. E aí, como é que eu provo isso? Eu vou falar os nomes que eu acho bonito isso, né? Que é a Vivi e a Giovana. Fala assim, Vivi, como é que você ora? De joelho. Por que você ora de joelho? Eu não sei. Sabe? É uma relação de fato real e um desejo honesto que só o Espírito Santo pode dar. O salmista vai dizer, né? Assim como a corça anseia, suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira pelo Deus vivo. Quando o ser humano deseja Deus, ele automaticamente se prostra porque ele reconhece quem é Deus. E a clássica, né? Quem é que gera esse amor por Deus dentro de nós? É o próprio Espírito de Deus, cara. Então, assim, existe uma comunhão imparcial entre o Espírito Santo e a humanidade. Agora, o que desperta isso? O que instala isso? O avivamento é a presença de Deus sem ninguém, no lugar certo, sabe? E assim, que oportunidade maravilhosa você tem agora de dobrar o teu joelho sobre essa unção sobre o Brasil, apesar de não parecer, tem vários focos de avivamento acontecendo. Cara, procure saber, encontre. E eu insisto aí nos comentários, vai colocando o que está acontecendo na tua célula. Compartilha aí vídeos de avivamentos, coisas extraordinárias, vistas em câmera, para o descrente chegar numa conclusão de checkmate mesmo, de vida. Inclusive, Vitor, eu faço até uma sugestão, né? Deus é um Deus de propósitos, né? E você está em todo momento fazendo esse comentário, eu te faço uma sugestão.
que o povo mande para você esses materiais e depois você faça um documentário, põe no seu canal. Vai ser uma grande obra que você vai estar fazendo de espalhar o avivamento no Brasil. Deus me deu uma palavra profética para esse ano, para o Brasil. Em agosto eu estava orando, perguntando a Deus qual era o tema para o meu ministério em 2023. E aí o Espírito Santo falava que 2023 no meu ministério era o ano do poderoso avivamento. Só que quando o Espírito Santo me falou isso, ele disse assim, mas não é o ano do poderoso avivamento apenas no seu ministério. Eu falei assim, como assim? Aí Deus falou assim comigo, 2023 é o ano que eu começo a nacionalizar o avivamento no Brasil. Isso está também relatado em lives com o apóstolo Jefferson, antes de findar o ano. E eu falo sobre isso, né, que Deus me dava esse discernimento, que esse ano que estamos, corrente, é o ano que o avivamento vai se espalhar no Brasil. Até então, não tinha acontecido nada na Lagoinha, nada em Asbury, e o que a gente está vendo acontecer? Realmente, se a gente olhar a palavra avivamento, o mover do Espírito está muito mais hoje sendo dito no Brasil do que em outro tempo. Por isso que eu disse até que dei o devido valor que Deus fez em Asbury, porque também o que acontece lá reflete aqui, repercute aqui. Isso, querendo ou não, desperta, né? Porque até quem não está vendo nada, fala assim, será que realmente está acontecendo alguma coisa? Eu tenho certeza que tem muita gente que se conectou com o avivamento a partir do que aconteceu lá. Sem dúvida. E eu não tenho dúvida, isso é tão fato que Deus falou comigo ano passado, que quando ele me falou lá, eu não sabia nem quem era você, e você não me conhecia. Verdade. Estar aqui hoje é muito mais do que estar no podcast, cara. Eu não estou olhando isso aqui como, estou aqui no programa, não, eu estou olhando isso aqui como um ministério. Sim. Eu estou olhando isso aqui como Deus falando assim, eu não disse que eu ia espalhar o avivamento no Brasil a partir de 2023. Você alcança um povo que eu não alcanço. Sim. Por isso, Vitor, Deus está fazendo conexões, porque a única maneira do avivamento hoje romper nos 4 cantos do Brasil é ele conectando homens e mulheres de Deus que estão entendendo esse tempo e estão abrindo a sua boca, ou quem tem um ministério como você está tendo aqui com o podcast, que eu sei que aqui não fala só de avivamento, fala de vários assuntos, mas está abrindo a porta para falar desse assunto, e eu creio que muitas pessoas estarão sendo conectadas e despertadas para aquilo que Deus está fazendo neste tempo no Brasil, e vão descobrir que o que aconteceu em Asbury já está acontecendo no Brasil há muito tempo, talvez não em horas sequenciais como aquela, mas como o Ministério Batista Betel, que está há 3 anos vivendo avivamento, como a Lagoinha, como na minha cidade, por exemplo, hoje, mais de 10 igrejas na minha cidade começaram a viver um avivamento através das conexões com o meu ministério. Por quê? Quando o avivamento rompeu no meu ministério, que veio primeiro celebrando Pentecostes, e depois Deus me deu a conferência Avivamento já para o Brasil, nós começamos a espalhar a notícia dentro da cidade, com pastores. Eu sou bem relacionado dentro da cidade com os pastores, eu faço parte de um conselho. E que é um milagre, né? As igrejas se juntando para mim, avivamento é isso. Sim, né? E assim, uma coisa bacana, antes, né? Rapaz, Deus é muito brabo mesmo. Deus é um Deus de princípio, né? Olha o que Deus faz. Deus começa algo no meu ministério, de repente ele começa a atingir pastores e igrejas da cidade, depois, por meio das redes sociais e dessa conexão com o apóstolo Jefferson, eu começo também a ser um canal para atingir irmãos e igrejas fora da cidade de São João, do Rio de Janeiro, ou seja, em todo o Brasil. Hoje muitas pessoas do Brasil nos acompanham. Sim. Eu acredito que esse podcast vai ter uma boa visualização, inclusive de pessoas de fora. Hoje eu tenho pessoas, Vitor, que nos seguem, que moram na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos. Então, eu tenho certeza que esse podcast aqui será assistido por pessoas em vários lugares do mundo e do Brasil. E aí eu te falo, eu não teria condições de fazer isso. Sim, definitivamente, né? Não tenho. Sabe por que está acontecendo? Porque o que está acontecendo é o mover do Espírito. Sim. Quando é o Espírito Santo que faz, quando ele está na direção, ele sopra.
e não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, eu não tenho dúvida de que o Despertar Podcast vai atingir muitas pessoas. Amém. E que você será conectado, de saber de igrejas que estão se conectando. Cara, olha o que aconteceu hoje. Pena que o evangelista Flávio Taitson não veio comigo. Ele hoje estava impactado. Por quê? Uma irmã de BH fez contato com o meu ministério. Depois ele até viu que era alguém sério e compartilhou o meu contato, passou um zap para mim. Essa irmã passou a me acompanhar nas redes sociais, porque ela também já acompanhava o apóstolo Jefferson. E essa irmã queria saber uma igreja em BH que eu pudesse indicar ela para ser membro. Você tem noção do que é isso? É. E ela falou assim para ele, eu quero saber se ele já vem, se ele tem conexão com alguma igreja aqui em BH, porque se ele tem conexão com alguma igreja aqui em BH, eu sei que essa igreja é séria. Então, olha como... É uma referência agora, cara, fora do Rio de Janeiro. Eu faço um desafio para você que mora no Rio de Janeiro, de repente você mora na Baixada, vai visitar, você tá frio, vai visitar a igreja desse cara. A gente vai deixar aqui na legenda os canais dele lá, YouTube, o Instagram pessoal dele, da igreja. Você tá frio, tá descrente, o avivamento acontece aquém da pessoa, da tua fidelidade, da tua fé, da tua crença. Vai lá conferir, vai ver. Isso não aconteceu com o Tomé, né? O Tomé estava descrente do avivamento em pessoa. A gente tem um desafio aqui, que é, a gente pede para que você, o nosso convidado, dê uma mensagem de despertamento para aquela câmera ali e depois convide uma pessoa para sentar nessa cadeira no próximo podcast. Amém. Bom, eu quero aproveitar aqui esse último comentário, né, que o Vitor aqui está te convidando para conhecer o nosso ministério. Nós temos 2 conferências anuais de avivamento. Uma acontece agora em maio, que é o Celebrando Pentecostes. Então, de 21 a 28 de maio, nós vamos estar celebrando Pentecostes. Será a 4ª edição. Essa conferência é uma conferência de enchimento, de busca, né? Então, se você quer realmente viver um tempo de avivamento, quer se conectar com o avivamento, essa conferência é a oportunidade de você também estar vivendo dias de busca. Fora isso, você pode ir em outros dias de culto também, que você vai ser bem recebido, com certeza, no nosso ministério. E a outra conferência acontece em outubro, que vai ser do dia 1º de outubro a 8, que é a conferência Avivamento Já para o Brasil, que é uma conferência de proclamação. O que eu faço nessa conferência? Eu trago, né, pastores da cidade de São João de Meriti e de igrejas no Brasil que estão vivendo avivamento, justamente com o propósito de espalhar esse avivamento no Brasil. Então, nós vamos para a 4ª edição. E desde o ano passado começou a acontecer o que Deus já tinha dito, que a conferência sairia também do meu ministério para ir nas igrejas. Então, se você que é pastor, que é um líder, está se conectando com esse podcast, gostaria de nos levar para falar de avivamento no seu ministério, dar conferência, você pode fazer contato comigo. Vou deixar aqui, como o Vitor falou, registrado as minhas redes sociais, você pode ir no direct, fazer contato, que a gente vai responder e a gente alinha para ir na sua igreja. Então, você também pode nos receber lá para levar o avivamento. E sobre deixar uma palavra profética, eu diria o seguinte: se você está com fome e com sede de avivamento, então você está prestes a romper em um avivamento. Porque eu quero ler aqui para você, Isaías 44, versículo 3, vai dizer algo muito poderoso. E em cima desse texto, eu quero também te deixar aqui uma palavra desafiadora, que vai com certeza contribuir para você viver um tempo de avivamento com o Senhor. Em Isaías 44, 3 diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, o texto é claro.
Deus só derrama água sobre os sedentos. Se você está sedento por avivamento, se conecta com igrejas, com pastores que estão vivendo avivamento. Boa. E há uma promessa aqui. Esse mover do Espírito não vai apenas alcançar a sua vida, mas vai alcançar os seus e toda a sua descendência. Você pode ter certeza disso. Hoje eu vivo isso. Hoje eu digo para você, eu e a minha casa servimos ao Senhor. As minhas filhas, a minha esposa, são pessoas comprometidas no reino e vivem comigo esse avivamento no ministério. É algo extraordinário. E aí, quem tem fome e tem sede, aonde ouve falar que tem avivamento, vai atrás. Quando sabe que tem uma live, um podcast, uma mensagem, um mover do Espírito acontecendo, eu me conecto nas redes sociais porque eu quero receber deste avivamento. Inclusive, Vitor, muitas pessoas relatam que através das lives dos cultos da igreja, das conferências, também recebem um mover do Espírito nas suas casas. Então, olha que coisa tremenda. Então, se você foi despertado nesse podcast para viver um avivamento, se conecta. Então, vem nessas conferências. Para quem é de São João de Meriti, Nova Iguaçu, eu vou estar ministrando esse mês conferências nesses lugares. Entra nas minhas redes sociais que vocês vão ter acesso aos locais e você vai ser abençoado estando lá conosco. Também eu vou estar acompanhando o apóstolo Jefferson Neto nas conferências que ele vai estar dando sobre avivamento com o tema Rasgue os Céus e Desce, Encontro dos Sedentos, em São Paulo, capital, Rio Claro, fugiu aqui o nome de uma cidade, eu sei que tem Ajapi também. Vai ter conferência com o apóstolo Jefferson também aqui no Rio de Janeiro, lá no Giamax, na Assembleia de Deus Rio, também se conecta conosco. Também vamos estar com ele em Colatina, Espírito Santo. Então, você que de repente é de Espírito Santo, vamos estar em Colatina. Você que vai estar em São Paulo, que é de São Paulo, nós vamos estar na capital e nós vamos estar também em Rio Claro. Então, são lugares que você pode também estar indo participar desses eventos para você receber dessa porção da glória de Deus. Então, se você está com fome e sede, vem se conectar conosco, porque Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. E saibam, o tempo de Deus cumprir a promessa do último avivamento já começou. E o avivamento já é fato no Brasil, ainda que ele está em crescimento, mas ele é um fato. E eu posso testificar isso pelo que ele tem feito no meu ministério e tantos outros que Deus tem me conectado. Então, Deus não quer você de fora. Esse avivamento é sobre a igreja, não é sobre uma igreja, uma denominação, é sobre a igreja de Jesus. Então venha fazer parte desse mover do Espírito e se torne um agente de avivamento para transformar a nossa nação. Amém. Corre lá para o Instagram que a gente vai colocar no post dele essa agenda que ele acabou de passar e os contatos, que eu acho muito legal. Quem você escolhe para sentar nessa cadeira aí? Quem você convida para sentar nessa cadeira depois de você aí? Rapaz... Deixei uma como é que é, calça justa? Então, eu quero ver se eu consigo, o apóstolo Jefferson vai estar aqui no período de abril, no Giamax. Eu quero ver se em uma das tardes a gente consegue trazer ele aqui para gravar um podcast. Então, eu quero aqui deixar o desafio para o apóstolo Jefferson vir aqui nesse podcast, dar o seu testemunho e falar sobre esse tempo de avivamento também. Então, eu indicaria o apóstolo Jefferson Neto para ir abrir isso aqui com a gente. O escolhido. Meu coração sai daqui animado. Eu digo que a gente tem gravado aqui já tem um tempo, né, Aquino? A gente recebeu muitos convidados queridos. O Jean foi um cara queridíssimo. A história com o Jean foi engraçada, que a gente veio gravar um dia e acabou a luz. E essa conversa que a gente teve no escuro foi uma das conversas mais incríveis que a gente já teve. Assim, eu saí daqui completamente mudado. Mas eu creio que essa tua mensagem não só impactou meu coração, mas eu creio que a gente está num tempo de despertamento das pessoas, sabe? Então eu queria agradecer demais você ter vindo, mandar um beijo para tua família que te liberou para estar aqui hoje e dividir você com a gente. E, cara, se você ainda não está vendo esse avivamento, se conecte, sabe, com o que ele está fazendo, o que a gente está fazendo aqui no podcast. Traga pessoas com você. Espero ter te abençoado no dia de hoje. Até o próximo episódio. Fica com Deus. Deus abençoe a todos e fico na paz de Cristo.